Jornada de Leitura da Bíblia, semana 75. Profetas da Disciplina, parte 1. Jeremias, bloco 1, século 6 a.C. Primeiro dia, Jeremias 1 e 3. Jeremias 1. O chamado de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A visão do ramo de amendoeira. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: O que você está vendo, Jeremias? Respondi: Vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: Você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A visão da panela. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: O que você está vendo? Eu respondi: Vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém e contra todas as suas muralhas ao redor e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Jeremias 3. A infidelidade do povo. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Levante os olhos aos lugares altos e veja onde você não se prostituiu. Na beira dos caminhos você se assentava à espera deles como o árabe se assenta no deserto. E assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. É por isso que não tem chovido e a chuva fora de época não veio.
Mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo: meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira ou a reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz, mas comete maldade até não poder mais. A necessidade do arrependimento. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que, pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. O Senhor me disse: a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Vá, pois, e proclame estas palavras para o lado do norte, dizendo: volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor. E não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconheça a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor seu Deus e que você se prostituiu com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei 1 de cada cidade, 2 de cada família, e os levarei a Sião. Darei a vocês pastores segundo meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos pais de vocês. Convite ao arrependimento. Eu disse a mim mesmo: como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim. Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. O povo responde: eis-nos aqui, vimos ter contigo porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, não passa de ilusão o que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel está no Senhor, nosso Deus. Mas desde a nossa juventude a coisa vergonhosa devorou o trabalho de nossos pais, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos
e as suas filhas. Devíamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Segundo dia, Jeremias 2:9. Jeremias 2. O amor de Deus e a rebeldia do povo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém? Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Infidelidade sem igual. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam. Mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Por acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? Porque então veio a ser presa de outros? Os leões novos rugiram contra ele e levantaram a sua voz. Fizeram da terra de Israel uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam alto da cabeça de Israel. Por acaso isso não aconteceu com você, porque você abandonou o Senhor, seu Deus, quando ele o guiava pelo caminho? E agora, que lucro você terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beber as águas do Eufrates? A sua própria maldade o castigará e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mau e quão amargo é deixar o Senhor, seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Israel adorou Baal. Porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que o prendiam, mas você disse: não quero te servir. Pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas você se deitava e se prostituía. Eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura.
Como então você se tornou uma planta degenerada como de videira brava? Mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor. Como é que você pode dizer, não estou manchada, nem fui atrás dos Baalins? Veja os seus rastros no vale e reconheça o que você fez. Você é como uma jovem camela de pés ligeiros que anda zigue-zagueando pelo caminho. Você é como uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que no ardor do cio fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se. No mês dela a acharão. Evite andar por aí com pés descalços e não deixe a sua garganta com sede. Mas você diz, não, é inútil, porque amo os estranhos e é atrás deles que eu vou. Como um ladrão se envergonha quando o apanham, assim ficarão envergonhados os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Eles dizem a um pedaço de madeira, você é o meu pai, e à pedra, você me deu a luz, pois me viraram as costas e não o rosto, mas na hora da angústia dizem, levanta-te e salva-nos. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Eles que se levantem, se é que podem salvá-los na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantas as suas cidades. Por que vocês querem discutir comigo? Todos vocês transgrediram contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os filhos de vocês, eles não aceitaram a minha disciplina. Como leão destruidor, a espada que está na mão de vocês devorou os seus profetas. Vocês desta geração considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque então meu povo diz, somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti. Por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites? Ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Como você sabe dispor bem os seus caminhos para buscar o amor? Pois você poderia ensinar até as mulheres perdidas. Nas bordas das suas roupas se achou também o sangue de pobres e inocentes, que não foram surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas, você ainda diz, estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz, não pequei. Por que você é tão leviana e fica sempre mudando de rumo? Também pelo Egito você será envergonhada, assim como foi envergonhada pela Assíria. Também do Egito você sairá com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia, e você não será bem-sucedida com a ajuda deles. Jeremias 9. Quem dera minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quem me dera eu tivesse no deserto um abrigo para viajantes. Então deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para disparar mentiras. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade e não me conhecem, diz o Senhor. Que cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de tanto praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Ameaças de ruína e exílio.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? A língua deles é flecha mortífera, falam mentiras. Com a boca, cada um fala de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Deixaria eu de castigá-los por estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado, tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma desolação, para que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto, e a quem falou a boca do Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra foi destruída e se queimou como deserto pelo qual não passa ninguém. O Senhor respondeu: porque deixaram a minha lei que pus diante deles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como os pais deles lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei de beber água envenenada. Eu os espalharei entre nações que nem eles nem os seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem e chamem carpideiras para que venham, mandem procurar mulheres hábeis para que venham, que elas se apressem e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião: como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a nossa terra e eles derrubaram as nossas casas. Portanto, mulheres, escutem a palavra do Senhor e que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinem às suas filhas um canto fúnebre, que cada uma ensine à sua companheira uma lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. Exterminou as crianças nas ruas e os jovens nas praças. Fale, assim diz o Senhor: os cadáveres das pessoas ficarão espalhados como adubo sobre o campo, como espigas que o ceifeiro deixa para trás, sem que haja quem as recolha. Gloriar-se no Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos os que cortam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Terceiro dia, Jeremias 10. A idolatria e a verdadeira adoração. Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, cortam uma árvore do bosque e um artífice a trabalha com machado.
com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, eles não falam, necessitam de quem os leve porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Da cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obra de pessoas habilidosas. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua indignação. Digam-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Lamento sobre a destruição de Judá. Ajunte do chão os seus pertences, ó filha de Sião, você que mora em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei, para que venham a senti-lo. Ai de mim por causa da minha ruína, a minha ferida é muito grave. E eu dizia: certamente este é o meu sofrimento e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer as suas lonas. Porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte para fazer das cidades de Judá uma desolação, morada de chacais. Jeremias ora em favor do seu povo. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque foram eles que devoraram Jacó. Eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Quarto dia, Jeremias 17, 11 e 12. Jeremias 17. O pecado engana e destrói. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares.
Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Azerá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e nos montes do campo. Darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado em todos os seus territórios. Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Pensamentos de sabedoria. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas e no seu fim passará por tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Quarto lamento de Jeremias. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te. Também não desejei o dia da aflição. Tu sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não sejas para mim motivo de terror. Tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com dobrada destruição. O sábado. Assim me disse o Senhor: vá e fique junto ao portão do povo, pelo qual entram e saem os reis de Judá. Depois, vá também a todos os outros portões de Jerusalém e diga a todos: escutem a palavra do Senhor, vocês, reis de Judá e todo o Judá e todos os moradores de Jerusalém que entram por estes portões. Assim diz o Senhor: para o próprio bem de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas no dia de sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Não saiam de casa carregando objetos no dia do sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia de sábado como ordenei aos seus pais. Mas eles não me deram ouvidos nem atenderam. Pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Se de fato me ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelos portões desta cidade no dia de sábado, se santificarem o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum,
Então pelos portões desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, da Cefelá, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não me ouvirem e por isso não santificarem o dia de sábado e carregarem alguma carga, quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Jeremias 11. A aliança é quebrada. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ouça as palavras desta aliança e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito aquele que não der ouvidos às palavras desta aliança que ordenei aos pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse: deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi: Amém, Senhor. E o Senhor me disse: proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras desta aliança e que as cumpram, porque adverti solenemente os pais de vocês, no dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos à minha voz. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte: os homens de Judá e os moradores de Jerusalém armaram uma conspiração, retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que eu fiz com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso e a eles clamarão, porém estes de modo nenhum os livrarão na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantas as suas cidades, e os altares que vocês levantaram para coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem minha amada na minha casa, ela que cometeu tantas maldades? Será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou os seus ramos. Porque o Senhor dos Exércitos que a plantou anunciou contra você uma calamidade, por causa do mal que a casa de Israel
e a casa de Judá praticaram, porque me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Primeiro lamento de Jeremias. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com o seu fruto. Vamos cortá-lo da terra dos viventes para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. A resposta de Deus. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem me ver morto e dizem: não profetize em nome do Senhor para que não matemos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Jeremias 12. Segundo lamento de Jeremias. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem em paz. Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. A resposta de Deus. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo os seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Deus castiga os devastadores do país. Abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança, entreguei aquela que eu mais amava nas mãos de seus inimigos. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta, levantou a voz contra mim, e por isso eu a odeio. A minha herança é para mim uma ave de rapina de várias cores contra a qual se ajuntam outras aves de rapina. Vão, pois, e reúnam todos os animais do campo, que eles venham para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo. Fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Eles a tornaram em desolação e no seu abandono ela clama a mim. Toda a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e colheram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Ficarão envergonhados das suas colheitas, por causa do furor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra e arrancarei a casa de Judá do meio deles. Depois de os haver arrancado, eu me voltarei e terei compaixão deles e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo,
se jurarem pelo meu nome, dizendo: tão certo como vive o Senhor, assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei essa nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. Quinto dia, Jeremias 18:5. Jeremias 18. O vaso do oleiro. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: Não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim. Queimou incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça. Como o vento leste, eu os espalharei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então disseram: Venham, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Quinto lamento de Jeremias. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que me acusam. Por acaso é com o mal que se paga o bem? Pois abriram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar deles, para desviar deles a tua ira. Portanto, entrego os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as mulheres sejam roubadas dos filhos e fiquem viúvas, que os maridos sejam mortos pela peste e que os jovens sejam mortos à espada na batalha. Ouça-se o clamor que vem de suas casas quando trouxeres bandos contra eles de repente, porque abriram uma cova para prender-me e puseram armadilhas para os meus pés. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Sejam eles derrubados diante de ti.
Age contra eles no tempo da tua ira. Jeremias 5. Os pecados de Jerusalém e de Judá. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste esse povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas pobres e insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os despedaçará. Um leopardo estará à espreita das suas cidades. Quem sair das cidades será devorado, porque as transgressões deles são muitas e as suas rebeldias se multiplicaram. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas. Como garanhões bem fartos e cheios de desejo, cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Que os inimigos passem pelas carreiras da vinha e a destruam, porém não por completo. Tirem os ramos, porque não são do Senhor. Porque a casa de Israel e a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram, não é ele, nenhum mal nos sobrevirá, não veremos a guerra nem passaremos fome. Os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, me disse, visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. A aljava deles é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. Devorarão as colheitas e o pão de vocês, devorarão os seus filhos e as suas filhas, comerão as suas ovelhas e o seu gado, comerão os frutos das suas videiras e figueiras, e com a espada derrubarão as cidades fortificadas em que vocês confiam. Porém, mesmo naqueles dias, diz o Senhor, não os destruirei completamente. Quando perguntarem, por que o Senhor nosso Deus nos fez todas essas coisas? Você lhes responderá, vocês me abandonaram e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Por isso terão de servir a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deus avisa o seu povo. Anunciem isto na casa de Jacó e façam uma proclamação em Judá, dizendo, escute agora isto, povo tolo e sem entendimento, vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Por que não me temem? Diz o Senhor. Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e se foram.
Em seu coração não dizem: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram de vocês o bem. Porque no meio do meu povo se encontram ímpios, que andam espiando, como espreitam os passarinheiros. Como eles, preparam armadilhas e prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados e não há limite para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos, para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Sexto dia, Jeremias 8. Naquele tempo, diz o Senhor, serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos dos moradores de Jerusalém. Os ossos serão espalhados ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem serviram e seguiram, a quem procuraram e diante de quem se prostraram. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Todos os que restarem desta nação malvada, em todos os lugares para onde os dispersei, preferirão morrer a ficar vivos, diz o Senhor dos Exércitos. O castigo é inevitável. Diga-lhes mais, assim diz o Senhor: quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, então, este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. Cada um se afasta e segue o seu caminho como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Na verdade, a falsa pena dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as mulheres deles a outros homens, e os seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Será que eles ficaram envergonhados por cometerem abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas já estão murchas, e já designei os que passarão sobre eles. Por que nós estamos sentados aqui? Reúnam-se, entremos nas cidades fortificadas e pereçamos ali, pois o Senhor nosso Deus já decretou a nossa morte, nos deu de beber água envenenada, porque pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e não há nada de bom,
espera-se o tempo da cura, e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos cavalos do inimigo. Toda a terra treme ao som dos relinchos dos seus garanhões. Os inimigos vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes contra as quais não há encantamento e que picarão vocês, diz o Senhor. A dor do profeta por causa da ruína do povo. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza! O meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Por que vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou cura da filha do meu povo? 7º dia, Jeremias 22, 1-12. Profecia contra a casa real de Judá. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e anuncie ali esta palavra. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá, você que se assenta no trono de Davi. Que ouçam também os seus servos e o seu povo que entra por estas portas. Assim diz o Senhor: pratiquem o direito e a justiça e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês de fato cumprirem esta palavra, então pelas portas deste palácio entrarão os reis que se assentarão no trono de Davi em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas se não ouvirem estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas, porque assim diz o Senhor a respeito do palácio do rei de Judá. Para mim você é como Gileade e o pico dos montes do Líbano, mas certamente farei de você um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra você destruidores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os seus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e dirão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta grande cidade? Então se responderá: porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram outros deuses e os serviram. Profecia a respeito de Salum, rei de Judá. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem a sua perda. Chorem amargamente por aquele que foi para o exílio, porque nunca mais voltará nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que foi levado deste lugar. Nunca mais voltará para cá, porque morrerá no lugar para onde o levaram cativo, e nunca mais verá esta terra. O versículo da semana está em Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre materno eu já o conhecia, e antes de você nascer eu o consagrei e constituí profeta às nações.